Cólica nefrética é uma situação muito frequente no dia a dia, tem uma relação com a genética, pacientes com antecedentes familiares positivo para cólica nefrética têm uma chance aumentada. E só um detalhe aqui, né? Não é porque o indivíduo tem a pedra lá no rim que necessariamente ele vai ter dor. E mais, a dor não é quando o cálculo está no rim, né? Esse é um grande detalhe, é quando ele está descendo pelo ureter. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de cólica nefrética, na verdade, a cólica não é realmente no rim, e sim no ureter. É quando ele está descendo pelo canal, e aí o ureter faz contração para vencer esse obstáculo, essa obstrução pelo cálculo, e aí sim traz a dor para o paciente, traz essa queixa muito frequente. Por que é importante ter esse entendimento de que a dor é pelo ureter? Porque dependendo do nível que for a obstrução, aí o paciente vai manifestar sintomas de dor diferente. Porque quando a gente pensa em cólica nefrética, pelo próprio nome, é uma cólica, é uma dor. Então essa é a grande característica dos pacientes que estão apresentando esse episódio, a dor. Agora, dependendo do nível, da altura que o cálculo tiver, a dor muda. Olha que interessante. Então, classicamente, 3 regiões são mais responsáveis pela parada do cálculo durante essa descida. A primeira delas é quando o cálculo está na pelve renal e vai entrar por ureter, que é a junção ureteropiélica, a JUP. Então, lá na JUP é um local que pode parar essa pedra. É só você pensar, caramba, ele está lá dentro da pelve renal. Muito amplo o espaço e, de repente, ele tem que entrar, canalizar como se fosse um funil para poder entrar pelo ureter. Então, ali naquele local, pode travar o cálculo, trazendo dor. Outro ponto também que pode parar, demorar mais para passar esse cálculo, é no terço médio do ureter. Por quê? No terço médio, ele cruza a ilíaca, os vasos ilíacos. Então, ele cruza por cima dos vasos ilíacos e em direção ao trígono vesical. Nesse momento que ele está passando de lateral para medial, por cima dos vasos ilíacos, é um ponto que o cálculo tem mais dificuldade. Pensa só, ele está descendo. Aí, de repente, está o ureter deitado em cima dos vasos ilíacos. Puxa, ele precisa fazer essa volta ali ó, por cima. Então, é um ponto também que o cálculo pode parar, trazendo dor nessa região. E, por último, quando esse cálculo chega lá na junção uretero-vesical, na JUVE, ele também pode impactar bem na entrada da bexiga. Vamos lembrar que lá no trígono vesical, não é assim, ó, tá aqui a bexiga, o ureter chega diretamente e entra aqui. Ele segue um tunilzinho, ele é canalizado um pouquinho para poder entrar, apresentando ali, inclusive, uma válvulazinha. Então, nesse momento, pode parar o cálculo também. E você tendo esse entendimento desses 3 locais, você consegue entender melhor o tipo de dor que esse paciente vai ter. Nas 3 situações, dor é a grande característica. Agora, quando está lá em cima, na junção ureteropiélica, na JUP, aqui a dor realmente dá no dorso. O paciente geralmente fica com dor aqui em cima, não é lá embaixo, na coluna e lombar, igual muitos pacientes falam, estou com dor nos rins e põe a mão lá embaixo, assim, não é ali. A gente sabe que é em cima, aqui atrás dos arcos costais. Então, nessa situação de impactação do cálculo lá em cima, é geralmente aqui que dá a dor. Dor intensa, início súbito, forte intensidade, entorção, uma cólica realmente. E essa dor pode irradiar para o flanco, pode irradiar para frente. Essa é a característica principal quando está impactado lá em cima. Quando está impactado no terço médio, geralmente a dor é no flanco. Ela pode irradiar tanto para cima quanto para baixo, mas a dor vem mais forte na região do flanco. E por último, quando está na junção uretero-vesical, lá na JUVE, na entrada da bexiga, aqui é o que mais dá sintoma, porque vai dar dor, e uma dor aqui em fossa ilíaca direita pode dar, ou fossa ilíaca esquerda, dependendo de qual lado. Além disso, essa dor ela tende a irradiar. Nos homens, ela tende a irradiar para a bolsa escrotal, nas mulheres para o grande lábio ipsilateral. Então, é uma característica importante. Começa aquela dor, tipo cólica, forte intensidade, fala, caramba, a pessoa chega até a curvar para frente assim, e com irradiação para essa região. E pode estar acompanhado de sintomas de disúria, não consegue urinar, fica com aquela sensação de que está com vontade de urinar, mas não consegue. Só um detalhe para você não bagunçar a sua cabeça. Não é porque o cálculo está ali que ele não está conseguindo urinar, é mais pela irritação da parte de inervação. Vamos lembrar que do outro lado geralmente não vai estar obstruído e a urina vai estar ali formando normalmente. E não é lá na uretra, é no ureter. Então não tem nada impedindo, é mais pela localização, pela irritação ali do local que acaba trazendo esses sintomas de disúria, tá? E aí o paciente acaba não conseguindo urinar por conta dos sintomas, não é que está travando. É claro que pode ter, já atendi paciente com cálculo
travando bem no meato uretral. Olha isso, o paciente chegou, doutor, tô com uma pedra saindo assim pelo pênis, tá bem ali, nossa, eu consigo, parece que sentir ela assim. Eu falei, caramba, será? A hora que ele falou, eu falei, será? Fui examinar e tava mesmo, um cálculo impactado bem no meato uretral. Tive que anestesiar, puxar com uma Kelly, imagina só. E quando a gente fala de cálculo, não é aquela pedrinha que você está acostumado de ver no aquário, que está acostumado a ver nos locais bonitinha, lisinha. Não é assim, não. Quem já viu o cálculo renal, ele é todo cheio de porozinhos, todo espiculado. Imagina isso passando no canal. Justamente com esse entendimento é que você agora sabe também por que esses pacientes podem evoluir com hematúria. Então, além da dor, quando está descendo esse cálculo, ele vai raspando, rasgando por dentro do ureter. Então, é muito frequente também o paciente apresentar hematúria microscópica ou macroscópica. Outros sintomas que surgem, que são muito frequentes, náuseas e vômitos. A dor é tão intensa. Quem já atendeu o paciente com cólica nefrética, chega aquele paciente bronco, aquele paciente que não chora por nada. Chega chorando com a cólica renal. Chega. Cólica renal é triste, é uma situação que você tem que ajudar o paciente ali o mais rápido, porque ele está desesperado, geralmente, inquieto, andando de um lado para o outro. Uma característica importante da dor, não tem fator de melhora e piora. Não tem posição que o paciente fique, que vai melhorar ou piorar, porque é um diagnóstico diferencial, por exemplo, de lombalgia por questões musculares. Questão muscular, a dor geralmente é desencadeada à movimentação. Ele movimenta, faz alguma coisa, a dor piora. Ele fica parado, quietinho, a dor melhora. Na cólica renal, não. A dor é independente. Vem a dor. Ela alivia sozinha. Vem de novo a dor, e alivia sozinho. Independente se o paciente se movimenta ou não. Tanto que o paciente às vezes chega inquieto, ele fica se mexendo para um lado para o outro e vai porque muita dor. Então, tendo esse entendimento, essas características principais dos sintomas, quando você está de frente com esse paciente, duas coisas você tem que descartar no seu raciocínio clínico. Primeiro, ver se ele está tendo febre, calafrios, porque isso é importante, que se ele estiver tendo um cálculo que está impactando e que está com infecção, isso é gravíssimo, tem que encaminhar esse paciente rapidamente para desobstruir essa via urinária, encaminhar para o urologista. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa se atentar na história. Se está tendo febre e calafrio. O segundo ponto para esses pacientes é, a hora que você faz seu exame físico, ele não pode estar com peritonismo. Não pode, porque o ureter é retroperitoneal. E a dor que dá é aquela dor tipo cólica. Então, você vai palpar, examinar o abdômen do paciente, não pode ter defesa. Se tiver, tem alguma coisa estranha. Se ele está com descompressão brusca positiva, com sinais de peritonismo, você tem que pensar em outras causas de diagnóstico para essa dor que esse paciente está tendo, principalmente quando ela é, por exemplo, linfocilíaca direita, tá? Descartar aí, excluir apendicite e tudo mais. O paciente chegou. Qual que é a primeira conduta que você tem que fazer para ele? Analgesia. Primeira coisa que tem que vir à cabeça, porque é isso que o paciente está lá urrando de dor. Então, é pensar numa analgesia. O que você deve usar de medicações para essa situação? O mais importante, que não pode faltar na sua prescrição, anti-inflamatório não esteroidal. Essa é a medicação carro-chefe para essas situações. Por quê? O anti-inflamatório vai inibir algumas substâncias, facilitando com que o cálculo desça. Então, é muito importante que tenha anti-inflamatório na prescrição. Ah, mas e o antiespasmódico? Deve ser evitado, vou falar, mas, carro-chefe. Anti-inflamatório não esteroidal. Qual? Qualquer um. Pode fazer diclofenaco, 75 mg IM. Pode fazer cetoprofeno, 100 mg diluído num sorinho, fazer em meia hora. Pode fazer cetoprofeno IM também, judia um pouquinho, mas pode ser feito. Pode fazer tenoxicam. Qualquer um desses anti-inflamatórios injetáveis, você pode lançar a mão. Analgésico, faz, ajuda bastante o paciente também no alívio da dor. Então, pode fazer dipirona injetável ou paracetamol via oral. Se tiver o paracetamol injetável, que acho que não vai ter porque é caro, mas se tiver, você faz também. Esses dois são o carro-chefe para esses pacientes. E aquele paciente que está apresentando náuseas e vômitos, você também pode incluir na prescrição, fazer metoclopramida. Metoclopramida, 10 mg venoso ali. Então, isso aqui é o básico que você sempre vai pensar em fazer. Dores mais intensas, o paciente está com muita dor, você até pode acrescentar algum opioide fraco. No caso, tramadol, 50 mg diluído num sorinho de 100, e deve associar a metoclopramida, porque geralmente o paciente já está nauseado, tramadol traz muita náusea, dá muito enjoo. Então, precisa fazer também metoclopramida nessa situação. E antiespasmódico, vai fazer? O famoso Buscopan? Não deve fazer, que é só você raciocinar. O ureter do paciente está tentando vencer aquele cálculo. Se você faz um antiespasmódico, teoricamente, esse cálculo vai ter mais dificuldade para descer. E o importante é que o organismo mande embora aquele cálculo. Então, deve-se evitar.
Não é que não pode, é contraindicação absoluta, não é, mas deve-se evitar fazer Buscopan. Ah, mas eu só tenho lá Buscopan composto, não tenho dipirona sozinha, posso fazer? Detalhe que Buscopan composto tem 20 miligramas de oscina e 2,5 gramas de dipirona. Então, pode fazer? Até pode, é uma dose alta de dipirona, até por isso que resolve quando faz Buscopan composto na veia, mas sempre que possível, evitar fazer antiespasmódico. Então, essa é a primeira linha do tratamento, é você tirar a dor do paciente de qualquer jeito. Segundo ponto é avaliar, esse paciente deve ou não fazer exame de imagem? Porque esse é o outro grande ponto. Qual que é o problema que pode trazer esse cálculo ali dentro do ureter? Ele impactar no ureter e começar a fazer hidronefrose. Essa é a principal preocupação que você tem que ter de imediato. Como que você vai saber isso de frente com o paciente? Ah, pelo exame de ureia, creatinina? Pelo se ele está urinando ou não? Não dá para você saber isso. Por quê? Vamos lembrar que são 2 rins. Se tiver impactado de um lado, a ponto de não deixar passar a urina, o outro lado está passando. Então você não tem esse parâmetro. Vai demorar para alterar a ureia, vai demorar para alterar a creatinina, isso quando altera. E a quantidade de urina geralmente vai estar mantida. Então não dá para a gente ter esse parâmetro na hora que você está só olhando para o paciente. É por isso que, para isso, o paciente precisa de exame de imagem. Tem até um score para saber se você indica ou não exame de imagem baseado nos sinais e sintomas do paciente, que é chamado score de Stone, de pedra Stone. O que você tem que pensar? Se você, através do que eu expliquei no começo, já conseguiu direcionar o seu raciocínio clínico e a suspeita, sim, é forte para cálculo renal, esse paciente merece exame de imagem. Ponto. Essa é a questão. Se a sua principal hipótese de diagnóstico é cálculo renal, esse paciente precisa passar por exame de imagem, porque não tem como você, só olhando para o paciente, saber se está obstruído ali com hidronefrose ou não. Não tem como. Agora, o grande ponto é, eu vou mandar todos os pacientes que chegarem no pronto atendimento para fazer exame de imagem ali de urgência? Não. Essa é a grande questão. Todos os pacientes merecem exame de imagem, mas nem todos merecem ali na emergência. Essa é a grande questão, não tem indicação. Então, o que você vai pensar? Pacientes sem fatores de risco, que não é diabético, que não tem rim único, que não tem outras comorbidades, que não tem insuficiência renal, nada disso. Você medicou, a dor melhorou por completo, você pode sim liberar esse paciente, orientar, vai passar as medicações de alta que eu vou falar, e orientar que ele precisa fazer via ambulatorial o mais precoce possível esse ultrassom. Agora, aquele paciente que chega, está febril, calafrios, com leucocitose, esse aqui não tem nem o que discutir, esse aqui tem que ser encaminhado com urgência para o centro de referência, para o urologista avaliar, fazer, se tiver obstruído, passar um duplo J, tirar essa obstrução, porque isso aqui é urgência, é grave. Não vai melhorar a infecção se não desobstruir a via urinária. Tirando esse, paciente que chega, que é diabético, que tem outras comorbidades, insuficiência renal, já tem algum grau de alteração renal, já fez algum tipo de cirurgia renal, esse paciente você não pode mandar ele embora, ele precisa fazer um ultrassom. Por que rim único? Imagina, o paciente só tem um rim, fez já uma cirurgia, ele doou o outro rim, por exemplo, já fez alguma cirurgia, precisou tirar por algum cálculo coraliforme, impactado no outro rim que tinha já inativado o outro rim, ele só tem um. Você não pode correr o risco de deixar ele obstruir, fazer uma hidronefrose e perder esse rim. Então esse paciente merece exame de imagem. Qual que é o de escolha para você ver cálculo renal? Tomografia. Esse é o exame de escolha, sem contraste. Qual que é o problema? A gente não tem em todos os locais. Primeira escolha, tomografia. Segunda escolha, ultrassom. Qual que é a vantagem e a desvantagem do ultrassom? Vantagem, fácil de fazer, custo mais baixo, vai ali, não tem contraste, não tem nada, consegue fazer rapidamente. Qual que é a desvantagem? Geralmente no ultrassom você não consegue ver o cálculo, mas na verdade o ultrassom vai te ajudar, não é para ver o cálculo, porque você já fez o diagnóstico de cólica nefrética pelo seu exame físico, pela sua história. Isso aqui é para você olhar o rim com ultrassom e ver que aquele rim não está com hidronefrose. Legal, você fica tranquilo, fala, olha, não viu o cálculo, deve ter um cálculo aí que está descendo, mas o rim não está ficando inchado, não está com hidronefrose, quer dizer que a obstrução não está por completo. Tendência é que saia. Legal, fica mais tranquilo. E o raio-x de abdômen pode fazer? Poder até pode. A maioria dos cálculos são radioopacos, mais de 60%, 70% são radioopacos. Mas você só olhar pode confundir com fecalito, pode ter distensão gasosa que vai te atrapalhar a olhar. Então, assim, se você só tem o raio-x, até pode fazer, mas você não vai conseguir ver se tem hidronefrose. Então, raio-x de abdômen pedir de rotina? Não deve, não. O ideal, ultrassom, melhor ainda, tomografia. E na hora de dar alta para esse paciente, o que a gente usa de medicação? Mantém o anti-inflamatório de 3 a 5 dias,
ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Pode fazer o analgésico junto, principalmente se está com muita dor, pode fazer tramadol junto, pode passar para o paciente comprar 50 miligramas de 8 em 8 horas. E você pode fazer terapia medicamentosa de expulsão, TME. Quando o cálculo tem entre 5 milímetros e 1 centímetro, esse é o mais indicado para esses pacientes usarem essas medicações para tentar expelir o cálculo. Cálculos menores do que 5 milímetros e maiores do que 1 centímetro não tem resultado. Menor do que 5 milímetros vai sair sozinho de qualquer jeito. Maior do que 1 centímetro não vai sair. Então, esse paciente vai precisar provavelmente de intervenção. Se você está lá, vai dar alta para o paciente, não conseguiu fazer exame de imagem, você não viu o tamanho do cálculo, passa. Porque se tiver naquele intervalo, vai ajudar. E você vai dar para ele o pedido de ultrassom que ele vai fazer depois. O que dá para passar para o paciente? 2 medicações, de maneira geral. Tansulosina, 0,4 miligramas, 1 dose por dia. Tá? Você pode passar para o paciente até 30 dias. Essa é a primeira escolha. Segunda escolha que você pode passar para o paciente, nifedipina, um bloqueador de canal de cálcio. O problema da nifedipina, pode fazer hipotensão para o paciente. Você passa lá meio comprimidinho, passa uma dose mais baixa, de 12 em 12 horas, e se o paciente já tiver previamente hipotensa, ele vai passar mal, vai ficar ruim. Então, de preferência, geralmente, tansulosina como primeira opção, segunda opção, nifedipina. De novo, passa por 30 dias, se ele perceber que expeliu antes, pode parar, ou se ele for fazer um exame de imagem e não viu o cálculo depois, ele pode parar também, tá? Então, de maneira geral, aqui está sistematizado como que você vai brilhar no atendimento do seu paciente que chegar com cólica nefrética.